Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje é 31 de outubro, dia em que, há mais de 500 anos atrás, um padre augustiniano chamado Martinho Lutero se rebela contra a igreja. E nesse dia de hoje nós veremos e podemos ver constantemente pessoas colocando comemorações e às vezes até se realiza eventos comemorativos desse evento histórico que acontecera. E por incrível que pareça, existem pessoas no meio católico que perguntam se é possível celebrarmos ecumenicamente a reforma protestante com os irmãos separados protestantes. A minha pergunta é a seguinte para as pessoas que pensam assim e que fazem esse tipo de pergunta ou de argumentação dentro da igreja. A pergunta é: Deus, ele é pai de toda a humanidade, ou melhor, criador de toda a humanidade, se torna pai daqueles que creem nele e que nascem de novo pelo batismo. E para se tornar pai destes pela fé, eles são filhos e nascem do útero da igreja, que é a pia batismal. Ali nascem de novo, deixam de ser criaturas de Deus e passam a ser filhos de Deus. Filhos no Filho. Somos batizados em sua morte e ressurreição. Aí nós somos sepultados com ele e ressuscitamos com ele. O novo nascimento. Daí nós passamos a fazer parte da família de Deus. Passamos a fazer parte do povo de Deus. Só que, para ser mais exato, em 31 de outubro de 1517, alguém se levanta, ou seja, Lutero, contra a mãe igreja, contra o pai espiritual, o papa de sua época, porque o profeta Isaías, no capítulo 22, versos 21, 22 e seguintes, vai dizer que Deus daria a chave a um dos seus descendentes, e aquele Eliassim, citado por Isaías, ao receber as chaves, se tornaria pai para o seu povo. E o seu povo se tornaria para com ele como se fossem filhos. E ele, o que abrir, ninguém mais fecha. E o que fechar, ninguém mais abre. Este que recebe as chaves é o próprio Jesus, segundo o profeta Isaías, como é dito por São João no seu Apocalipse, no capítulo 3. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abrindo, ninguém fecha, que fechando, ninguém abre. Esse Jesus, em São Mateus capítulo 16, versos 18, edifica a sua igreja e olha para Pedro e diz: eis que eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, o primeiro Papa, São Pedro, recebe as chaves de Cristo, recebe a autoridade de Cristo e recebe a missão de ser aquilo que foi dito no profeta Isaías: ser um pai para o seu povo. E o seu povo ser filho para com ele. Por isso nós chamamos o Papa de Papa, ou seja, pai. E Lutero se rebelou contra a sua mãe, a igreja, e se rebelou também contra o seu pai, o Santo Papa. E o que poderíamos comemorar desse evento catastrófico? Deste evento que faz com que um filho da igreja
divida toda a igreja. É como que se na sua casa você tivesse seus pais e você tivesse uma quantidade grande de irmãos. Como aquelas famílias que estão abertas à vida e têm 5, 6, 7, 8, 10 filhos. É como se você, dentro da sua família, dentro da sua casa, se rebelasse contra a sua mãe e contra o seu pai. E colocasse uma divisão entre os irmãos. Aí eu pergunto, o que seria possível comemorar nisso aí? A sua rebelião contra o seu pai? A sua rebelião contra a sua mãe? O cisma, a divisão entre os irmãos? O que seria possível celebrar aí? Quando Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, no capítulo 17 de São João, ele vai dizer que o desejo dele, Pai, é que eles, os apóstolos, a igreja, seja um só contigo, como eu sou um só contigo. Jesus vai dizer que haja um só rebanho e um só pastor. E é por isso que ele diz que existem muitas ovelhas que estão em outros apriscos. E elas precisam ouvir a minha voz para voltar para o único e verdadeiro aprisco que é a igreja. E aí sim, haverá um só rebanho e um só pastor. Mas o que comemorar? O que é comemorar na noite do dia 31 de outubro, seja qual ano for? O que é comemorar numa situação e num evento histórico que dividiu o mundo e que tornou o mundo cristão, a cristandade que era uma coisa só, tornou o mundo cristão o que nós podemos ver hoje? Um relativismo doutrinal, um relativismo da fé, um relativismo das Escrituras, um relativismo da pessoa de Deus. E cada um crer segundo o que lhe dá na telha, ser Deus, cada um crer segundo a sua mentalidade, às vezes até medíocre, o que é as Escrituras. Algumas pessoas, segundo a sua mentalidade, acreditam que nem de igreja nós precisamos e que Deus não fundou nenhuma igreja. O pensamento de Satanás, que é o pensamento que predomina no dia 31 de outubro, porque não sei se coincidência ou se realmente existe uma força satânica, diabólica por trás desses dois eventos que são celebrados no dia de hoje, que é a Revolução Protestante, que destruiu a cristandade, e o Dia das Bruxas, o Halloween. Por incrível que pareça, existe aí algo a ser pensado, a ser meditado. Então, como pensar em comemoração de algo que foi tão catastrófico? Como pensar em comemoração de algo que foi tão destrutivo para a cristandade, para a fé, para a igreja? Alguém pode dizer, Denis, você está sendo radical. Se não fosse Lutero, as pessoas não teriam acesso à Bíblia. Mentira. Mentira. Se Deus queria e quer que as pessoas tenham acesso à sua palavra, Ele faria a sua palavra circular, quer queira, quer não. Isso se fosse verdade que a igreja escondia as escrituras do povo. Porque não era verdade. O fato era que, na época em que Lutero veio imprimir as escrituras, veio traduzir as escrituras, o fato é que ali estava nascendo a imprensa. E aí o acesso iria se tornar fácil com Lutero ou sem Lutero às escrituras. Então, pensemos nós, o que comemorar? Olhe para o mundo cristão hoje.
o relativismo doutrinal, o relativismo moral, o relativismo das interpretações que se fazem da Bíblia. Olhe para esse mundo. Veja se essa divisão, veja se essa Babel que se instalou no cristianismo é algo positivo. Ao contrário, é negativo. Não se tem mais vamos dizer assim, uma só voz falando na cristandade. Não existe mais um só pensamento, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, uma só igreja. E aí existem muitas vozes. E o problema é como discernir se essas vozes são, dentre elas, a voz de Deus. Isso só é possível dentro da igreja. Isso só é possível através do magistério da igreja. Do magistério autêntico. Porque até mesmo dentro da igreja católica se instalou uma crise que é a crise mundial. A crise de fé. A crise de identidade espiritual. Mas é preciso voltarmos para as origens. E quais as origens? A de Lutero? O pensamento do sola escritura? Do livre exame das escrituras? Da livre interpretação das escrituras? Não. É preciso voltar à tradição. É preciso voltar ao pensamento dos pais da igreja, que é, como Santo Inácio de Antioquia vai dizer, aonde está o bispo, aí está a igreja de Deus. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu, particularmente, não vejo nada que possa ser comemorado no dia 31 de outubro. Primeiro, porque se celebra nele o Halloween, Dia das Bruxas. Dia em que, como dizia, acho que é Geraldo Freire, em que a mãe de Pantanha está solta. E, do outro lado, que se comemora a Revolução Protestante. O dia em que um cisma foi concretizado e rachou a igreja ao meio. Amém.